Amém, irmãos? Aleluia. Eu digo para você, não importa o nível de conhecimento que você tenha, é bom, pode te ajudar em alguma coisa. Mas eu digo, para Deus querer usar você para alguém, Ele não precisa do nosso conhecimento natural. Amém? Porque só precisamos mesmo de rendição, nos render à presença de Deus. Amém, irmãos? Porque nada diz respeito a gente, diz respeito à unção do Espírito Santo. E todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu e você, quando nascemos de novo, fomos habilitados pelo Espírito Santo para viver uma vida no Espírito. Diga, eu fui habilitado pelo Espírito Santo para viver uma vida no Espírito. Os músicos estão aqui em cima ainda, que eu acho que a gente vai ainda fluir mais um pouco, né? Porque a gente vai orar mesmo nessa noite, mas eu queria que a gente pudesse nos encher do Espírito. Vou deixar alguns minutinhos você sentado, depois a gente volta. Mas a gente vai ficar um bom tempo aqui. Aleluia, amém? Então quando nós somos de novos, nós recebemos o Espírito Santo. Diga, eu carrego o Espírito Santo dentro de mim. O Espírito Santo habita em nós, irmãos. Amém? Então não pensa que tem alguém mais especial que você, não. Pensa que o Espírito Santo está dentro de você. Amém? É o Espírito de Deus que habita em nós. E é Ele que realiza as obras através de nós. Mas é Ele, o Espírito que habita em nós. Agora, uma vida no Espírito, é necessário nós nos enchermos da palavra, nos enchermos do Espírito. E uma das formas de encher do Espírito é lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus e desenvolvendo uma vida de oração. A gente vai viver essa vida no Espírito, com sensibilidade das coisas espirituais. Amém, irmãos? Nós estamos aqui nessa terra e nós precisamos entender as etapas da nossa vida. Precisamos entender o que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida. Deus tem um plano para mim e para você. Amém? Isso não para só em mim, não para só em você. Porque tudo que Deus vai construir na sua vida vai tocar vidas, vai tocar outras vidas, vai tocar outras pessoas. E por isso nós precisamos estar conectados a essa vida no Espírito, essa vida da consciência do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Para viver tudo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então a Bíblia ela nos dá algumas recomendações para a gente que nasceu de novo. A Bíblia fala que a gente deve andar cheio do Espírito Santo. Isso é para todo o crente. Todo crente precisa andar cheio do Espírito Santo. Todo crente precisa andar consciente do Espírito Santo dentro dele. Talvez você pense assim, mas pastor, eu tenho alguns erros na minha vida, eu tenho algumas coisas na minha vida, será que o Espírito Santo está comigo? Ele está com você para te ajudar nas suas fraquezas. O Espírito Santo está justamente dentro do crente para nos ajudar em nossas fraquezas. Amém? A gente não vai conseguir andar sozinho na nossa própria habilidade natural, tentando fazer as coisas na nossa própria força, porque viver para Deus é depender de Deus. Amém? E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, Efésios capítulo 5, versículo 18, eu queria que você pudesse ler comigo. Queria que você pudesse pegar a sua Bíblia. Efésios capítulo 5 e o versículo 18. A palavra de Deus diz assim: por isso não sejais insensatos, mas entendidos de qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Quando a Bíblia fala não devemos nos embriagar com vinho, tem um sentido muito maior do que beber vinho, mas ele tem um sentido mesmo de não se embriagar com as coisas desta vida, mas devemos nos encher do Espírito Santo. Encher do Espírito. A Bíblia fala enchei-vos do Espírito Santo. Às vezes a gente tem aquele entendimento que é Deus que vai nos encher, e a gente fica, Deus, esperar a qualquer momento Deus me encher. A qualquer momento eu acredito que Deus vai me encher. Mas eu quero dizer para você nessa noite que são práticas espirituais que fazem com que você se encha do Espírito Santo. E ele vai falar, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito falando. Vamos ver?
Versículo 19. Mas enchei-vos do Espírito, vírgula. Como? De que maneira? Qual a forma de fazer isso? Eu sou crente e agora eu vou ficar pedindo, o Espírito Santo me enche. Espírito Santo me enche. Espírito Santo me enche. O versículo fala isso? Não. Mas a Bíblia fala: enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos. Com que mais? Com hinos e cânticos espirituais. Então, como eu vou me encher do Espírito? Salmodiando, salmos na minha boca, falando. Eu preciso falar salmos. Quanto mais eu falo os salmos, tanto os salmos que está nos salmos, como também salmodiar essa nova aliança. Nós podemos salmodiar nessa nova aliança. Amém, irmãos? Nós podemos salmodiar, podemos falar palavras para Deus. E a Bíblia fala: salmodiando, cantando hinos. Amém? A forma de você se encher, quando o grupo de música começar a cantar, você começa a cantar também. Talvez você olhe para o seu vizinho e fale: olha como meu vizinho está cheio. Talvez a gente deveria ter uma impressão assim: olha como meu vizinho está se enchendo. Amém? Porque a Bíblia fala: você vai se encher do Espírito cantando hino, falando salmos. A gente tem a impressão que quando alguém está cantando um hino, a gente pensa: olha como ele está cheio. Talvez ele esteja se enchendo, porque essa é a forma de se encher do Espírito. E não ficar esperando Deus nos encher. Se Deus me encher, amém. Não, são práticas espirituais. Amém? Amém, irmãos? A Bíblia fala: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A gente vai fazer isso nessa noite. Você pode pegar um instrumento, ou você pode, sem instrumento nenhum, começar a cantar cantos espirituais. Não pela emoção. Você canta porque você está se enchendo do Espírito, e não porque você já está cheio do Espírito. O versículo fala: e quando você estiver cheio do Espírito, cante em outras línguas. Diz assim: exceto quando a gente está cheio, a gente canta até muito mais. Mas a Bíblia fala que a forma de se encher é cantando. Então eu começo a me encher pela fé. E eu começo: e de repente eu começo pela fé. Começo a me encher, falando e começo a salmodiar: Pai, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado pela nova aliança. Obrigado, Senhor. Eu te dou graças porque em Cristo eu sou nova criatura. E agora, Senhor, nos meus membros opera o poder de Deus. Eu creio que sou sarado e curado pelas pisaduras de Jesus. Obrigado, Senhor, pela eterna salvação que eu recebi em Jesus Cristo. Eu sei, Pai, que o Senhor é bom e a sua palavra é a verdade. E você começa a modiar. Amém, irmãos? Aleluia. O nosso pastor Bud, o líder desse ministério, ele pediu para que todas as músicas que tivessem cantando enche-me fossem tiradas do repertório das igrejas Verbo da Vida. Que exagero é esse? Não, porque ele falou: não é pedindo para se encher. A Bíblia fala: enchei-vos. Está falando para crente. Se encha falando. Então você pega a sua Bíblia e começa a orar a sua Bíblia, e você vai ser cheio, e não pedindo para Deus te encher. Porque a água já está aí. Amém? Aleluia. E o pastor Bud, o pastor presidente desse ministério, ele falava isso, e ele dizia: e quando eu quero me encher do Espírito, eu faço assim. Diga assim: uma vida no Espírito é uma vida simples. Essa simplicidade mesmo. Oh meu Deus, mas como é que eu vou fazer isso? Crendo. O versículo está dizendo assim: e quando você sentir muito poder, e quando você sentir-se muito emocionado e muito alegre, cante línguas. Fala assim? Não, ele fala: enchei-vos do Espírito, falando, cantando e cantando cantos espirituais. Amém? Então é uma decisão do crente se encher do Espírito.
Se você disser assim, não, hoje eu vou esperar Deus me encher. Se Deus quiser me encher, Ele vai me encher. Não é a forma bíblica. A forma bíblica é se enchendo. Amém? Você decide. Quem já experimentou isso na sua vida? Numa vida prática? E você está meio assim, que todo mundo fica meio assim, né? De vez em quando. Quem já ficou meio assim? Todo mundo, em certo tempo da sua vida, um momento da sua vida. Mas você decide, eu vou louvar. Eu vou levantar as minhas mãos. E eu vou receber de Deus. E de repente, você está cheio do Espírito Santo. Porque por um tempo você começa lendo a palavra, por um tempo você começa salmodiando a palavra, e por outro tempo a palavra começa a falar com você. É assim? Você começa a orar e orar a palavra, daqui a pouco a palavra começa a falar no seu coração. Filho, descansa, confia. Aí você começa a falar, eu vou confiar, eu vou descansar. E o Senhor fala, mas você precisa permanecer em mim. Você fala, vou permanecer no Senhor, porque Ele é a minha fonte. Ele é minha fonte. Você começa a cantar, Ele é minha fonte. Ele é minha fonte. Você começa a orar, de repente o Senhor começa a ministrar o seu coração. Você começa a dizer palavras para Ele, mas depois Ele começa a dizer palavras para você. Mas tudo começa por uma decisão. Enchei-vos do Espírito. Amém, irmãos? Olha só que ele faz um paralelo aí, né? Dizendo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Um dia Deus ministrou no meu coração esse texto, porque esse contexto mesmo está se referindo, eu não somente devo deixar as coisas do mundo, não somente devo deixar as coisas do mundo, porque se ele dissesse assim, ó, não se embriague com as coisas desse mundo, não se embriague com o vinho, não faça só isso, seria uma coisa neutra, concorda comigo? Não só deixar, ele falou, não se embriague com o vinho, mas faça outra coisa. Porque se a gente não tiver embriagado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, é certo que a gente vamos ceder para nos embriagar com as coisas deste mundo. Ele fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Eu preciso me encher do Espírito. E não ficar esperando Deus me encher. Porque se nós não andarmos cheios do Espírito, nós vamos andar segundo a carne. Amém? E andar segundo a carne não agrada a Deus. Então nós precisamos andar segundo o Espírito, uma vida no Espírito. Isso não é natural, isso é uma coisa espiritual. São práticas espirituais que vai fazer com que a gente possa viver uma vida no Espírito. Amém, irmãos? Então é simples assim. Você decide, eu vou agora ler minha Bíblia. E você começa a ler a palavra. Você começa a salmodiar, você começa a orar, e você começa a orar. E você começa a orar no Espírito Santo. E você começa devagarzinho, você começa mesmo daquela forma que parece que nada está acontecendo, porque você ainda está se enchendo do Espírito. Amém, irmãos? Você percebe comigo que alguém que está bebendo não fica bêbado logo na primeira dose? Bêbado, na primeira dose não fica. Ele vai tomando, até ficar embriagado. Para ficarmos cheios do Espírito Santo, a gente precisa falar. Cantar cantos espirituais, realmente fazer práticas espirituais, até a gente perceber que estamos cheios do Espírito. Amém? Aleluia. Isso vai nos ajudar, uma vida de oração vai nos ajudar a andarmos no Espírito. Não estou falando andando profetizando, mas andar no Espírito, no fruto do Espírito. Vai nos fazer andar dessa forma. A gente vai andar constrangidos, coisas que talvez estamos praticando, o Espírito Santo vai nos constranger. Por quê? Porque estamos vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Consciente do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Chegaram uma vez para um ministro, Kenneth Hagin, ele disse que um dia chegou um irmão para ele e falou, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa orar em outras línguas, ser cheio do Espírito Santo. E esse irmão ainda não era batizado com o Espírito Santo. E esse irmão falou para ele, pastor, eu não posso porque eu falo muito palavrão. E eu sou meio carnal.
E ele falou: após eu preciso orar por você. Porque eu te garanto, se você for cheio do Espírito Santo, e você tiver consciência do Espírito Santo dentro de você, e você começar em outras línguas, você vai abandonar isso. Você vai ficar forte no Espírito. Mas ele pensava: mas como eu vou receber? Porque ele achava porque ele tinha que merecer aquilo. Na verdade, ele precisava receber o poder do Espírito Santo para ele vencer as coisas. E ele falou: eu vou orar por você. E ele explicou que ele era agora justiça de Deus. Ele agora tinha nascido de novo. E ele precisava crer nisso, que o Espírito Santo estava dentro dele. E ele pôs a mão sobre ele. Esse rapaz foi cheio do Espírito Santo, começou a falar em outras línguas. E ele disse: todo dia ore no Espírito Santo, todo dia ore em línguas. E esse irmão testemunhou que quando ele ia chamar um palavrão, dentro dele falava não. E ele percebia um freio do Espírito, porque ele estava orando no Espírito Santo. Amém, irmãos? Porque ele estava orando em outras línguas. Porque a Bíblia fala que quem ora no Espírito Santo edifica a si mesmo. Amém? Quando eu nasci de novo, no ano de 1998, eu queria ser logo batizado no Espírito Santo, porque eu queria tudo que Deus tinha prometido. Se era novo nascimento, eu quis. Se bater no Espírito Santo é para mim, eu quero também. E eu fui cheio do Espírito Santo com um mês depois. E eu digo para você, queridos, sabe, o medo vai embora da sua vida, por quando você tem a consciência disso, da presença do Espírito Santo, porque às vezes a gente está raciocinando demais, quando a gente tem que se render ao Espírito. Amém? Às vezes a gente está pensando demais como vai ser, mas se você se render ao Espírito Santo, você começar a salmodiar, quando você começar a cantar cânticos espirituais, exaltar ao Senhor, Deus vai começar a falar com você, e você vai começar a ser inspirado pelas palavras dEle, você vai começar a falar inspirado, você vai começar a falar em fé, você vai começar a falar, querido, assim diz o Senhor, você vai começar a falar pelo Espírito. Uma convicção vai ser gerada dentro de você, por causa de oração em outras línguas, por causa do estar cheio do Espírito Santo. Amém? É muito interessante. Quem já teve essa experiência aqui? Vou falar. De você estava em uma situação e você não estava com muita fé para aquela situação, até que você sabia o que a Bíblia dizia. Porque saber o que a Bíblia fala é importante, mas é interessante termos revelação daquilo que ela fala. E a revelação só vem pela meditação daquilo que você está ouvindo, meditar. Quem já aconteceu isso? De repente você estava numa situação e você até sabia o que a Bíblia falava, até já tinha ouvido pregação sobre isso, mas você estava ali. Mas de repente você começou a orar em línguas sobre aquilo. E você percebeu que sua fé começou a ser edificada. E quando você falou aquela situação, você falou diferente. Quem teve essa experiência? E você, quem já teve? 2, 3, 4 pessoas. E você não tinha. Eu já experimentei isso algumas vezes, de estar numa situação e eu, naquela situação, sabia o que a Bíblia fala, sabia o que era, sei o que estava escrito, estava crendo, mas não era aquela plena convicção. Mas quando você começa a orar no Espírito, a Bíblia fala que quem ora no Espírito Santo, Judas 1:20, quem ora no Espírito Santo edifica a vossa fé santíssima. Quando você ora e canta no Espírito Santo, quando você ora no Espírito Santo, a sua fé é edificada. Não vem fé, irmãos, fé só vem pela palavra, fé não vem para oração entre as línguas. Em nenhum lugar a Bíblia fala que fé vem pelas línguas. As línguas edificam a nossa fé, a fé vem pela palavra. Agora, quando você começa a orar em línguas sobre aquele assunto, de repente, uma convicção é gerada dentro de você, e você começa a falar em fé, você começa a falar diferente, você fica plenamente convicto, você começa a falar, vai ser assim. Amém, irmãos? Uma vida no Espírito é a gente entender a palavra, é declarar a palavra, é você cantar a palavra, é você olhar para as circunstâncias e começar a cantar a fé. Você começar a cantar a palavra, é começar a exaltar a palavra, que a palavra é maior do que qualquer doença, a palavra é maior do que qualquer circunstância. Quantos creem que a palavra é maior do que qualquer doença? Aleluia! Irmãos, doença não é nada para o nome de Jesus. Não existe nenhum problema tão grande do que o maior, do que o nome de Jesus. O nome de Jesus é maior do que qualquer coisa.
tudo pode se referir aqui, o nome de Jesus está acima de todas elas. Quando a gente tem convicção de uma vida no Espírito, que a gente começa a orar no Espírito Santo, a nossa fé fica edificada e você começa a orar. Amém? Então a Bíblia fala que a gente precisa fazer isso juntos também. Aí, versículo 19 ainda. Falando entre vós em salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e melodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Colossenses 3,16 falam também sobre a mesma coisa. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3,16. Diz: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Olha só, você percebe lá em Efésios que ele fala sobre cantar hinos, cantos espirituais, e aqui ele fala: habite ricamente a palavra de Cristo em vossos corações. A palavra tem que estar no nosso coração, porque a boca vai falar do que o coração está cheio. A gente precisa colocar algo para dentro de nós, para que Deus tenha ferramentas para colocar para fora. Amém? Aleluia. E ele fala, e a Bíblia fala: a palavra que habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos. Olha só, com salmos, hinos e cantos espirituais. Eu quero que você preste atenção nesse texto. Talvez algumas pessoas pensam: mas por que está só melodiando na igreja, cantando na igreja, hinos, cantos espirituais? Colossenses está falando, quando a gente faz isso, a gente vai fazer o quê? A demonstrar uns aos outros, e o Espírito Santo começa a trazer conforto para a gente, no ambiente de cantar hinos, cantos espirituais. Então vamos ver. Ensinai-vos e amonestrai-vos aos outros com salmos, hinos e cantos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vosso coração. No ambiente coletivo. Amém? Aleluia. E nesse texto aqui, eu me lembro especificamente quando o pastor Bud falava sobre esse texto. E ele falava no momento do louvor, quando os cantos estão cantando cantos espirituais, de repente, alguém no meio da congregação começa a cantar em um tom mais alto. Então, todos param e começam a perceber que de repente pode vir uma interpretação de línguas. Se vier línguas do Espírito, se vier línguas estranhas, oração das línguas muito alto, os outros param, e a Bíblia fala que nesse momento deve ter intérprete. Se não tiver intérprete, fale consigo mesmo. Mas há momentos que a gente está mutuamente sendo edificados e nos enchendo do Espírito Santo, como igreja, no coletivo. Amém? Nos enchendo do Espírito Santo de uma forma coletiva. Aleluia. Eu amo isso. Se deixar um teclado comigo para eu ficar cantando aqui, tem que desligar ele, porque eu vou até passar muito tempo. Porque eu gosto de cantar no Espírito, de salmodiar. É bom demais, querido. Isso não é só para cantor, não. Isso é para todo crente. Amém? Aleluia. E eu digo para você que todo crente, Deus colocou uma música dentro dele. Todo crente tem uma música dentro dele. Todo crente tem música dentro dele. Deus colocou a música dentro do homem. Deus colocou a música dentro de mim, dentro de você, para a gente salmodiar, para a gente cantar. Deus colocou a música dentro de nós. Amém? Todo mundo gosta de música. Talvez alguém não goste do barulho da música, mas de música gosta. Logo porque Deus fez a música. Amém? E a música, ela carrega mesmo uma atmosfera mesmo. E a música dentro de nós. Quer ver você? A Bíblia fala: quem está alegre faz o quê? Faz o quê? A Bíblia fala? Quem sabe desse versículo? Quem está alegre, cante louvores a Deus. Amém? Então, quem está alegre, que cante louvores a Deus. Porque a música carrega mesmo essa atmosfera mesmo de alegria, de força. Amém? A música, ela traz
Essa atmosfera é uma música de Deus, uma música ungida. Do contrário, a música também pode trazer algo depressivo, fraqueza, depravação. Mas uma música de Deus, ela vai trazer força, alegria, vai te inspirar. Quando a gente começa a cantar, a gente vai começar a se encher do Espírito Santo. Você começa a cantar. E eu gosto de cantar, isso é minha, em particular meu. Quando o pessoal está cantando aqui, que pega a letra, eu fico assim, ó. Alegria dos... meditando. Eu não estou cantando porque eu estou cantando. Alegria do Senhor é a minha força. Essas letras aqui, querido, não é porque a gente está só botando para você cantar, não. Essa letra também é para você meditar nela, porque ela é uma pregação para a sua vida. Quando você está cantando, aquelas palavras começam a cair dentro do seu coração. Amém? Nunca considere essas canções que a gente coloca aqui como um momento para começar o culto. Não é isso. O louvor não está começando, não canta na igreja porque é um momento antes da palavra. É não. O louvor está cantando porque é a hora importante para a igreja levantar as mãos, celebrar o que Cristo fez, porque é um grande momento do culto. Você está adorando a Deus. E não um momento onde a gente vai depois entrar na parte mais importante que é a palavra. A palavra é importante. Eu acho até porque a expressão que alguns pregadores falam ser mais importante, talvez porque a música deve encaixar nessa palavra importante. Amém? Que é a palavra. Então a música tem que estar em linha com a palavra. Mas num culto não existe a parte mais importante. Porque se fosse a mais importante, não teríamos as outras partes. Só ia logo para o importante para não perder tempo. Amém? A gente saía logo para o importante. Todas as partes do culto têm sua importância. Então, a música que é ministrada, se você se conectar à canção, se você se conectar aos músicos, existe uma unção que vem daqui, querido, e você começa a samodear. Talvez você nunca experimentou isso, mas é tempo de você experimentar e se mover da oração na música também. Você levantando com os músicos, levantando suas mãos. Pastor, porque eu tenho vergonha. Não tem problema não, levanta a si mesmo. É porque eu fico meio acanhado, não tem problema. São práticas espirituais, a Bíblia fala, levantai, pois, mãos santas. Amém? Quando eu levanto minhas mãos, eu levanto ela de propósito. Às vezes eu faço isso. Eu pego aqui minha mão e faço assim, bora lá. Estou levantando minhas mãos. E não uma coisa só porque eu assim, agora. Não. Eu levanto minha mão que eu sei que eu estou fazendo isso. Levantai, pois, mãos santas. A gente está exaltando ao Senhor na beleza da sua santidade. A gente está reverenciando a Ele. Quando você está levantando suas mãos, você está falando, tu és digno, Senhor. Faça isso quando você estiver adorando a Deus. Você levanta suas mãos, Pai, eu já fiz isso sozinho orando em casa. Oh, te exalto. Amém? Aleluia. É interessante porque às vezes alguns gestos da gente demonstram algumas... Certo que alguém pode fazer alguns gestos e não está conectado com o coração. Amém, irmãos? Eu estou falando que existem algumas práticas mesmo. Amém? Quem já se ajoelhou porque teve um propósito de se ajoelhar e foi algo tão sublime? Quem já experimentou isso? Olha a quantidade de gente. Você falou, vou me ajoelhar agora. E você entendeu que Deus estava entendendo. Você estava ali trazendo rendição. Vou me ajoelhar agora. Amém? E eu me lembro que um dia eu fui liberto disso em um culto. Lá em Carapibus, no culto de jovens com o pastor Perilo ministrando. Ele falou, você já viu algum rei dizendo assim, bora, se prostra aí? Não. Quem se prostra é quem reconhece quem é o rei. E ele falou, nessa noite, você está disposto a fazer isso? Porque eu pensava que Deus ia pedir. Se Deus me pedisse para eu me prostrar, eu ia prostrar, eu ficava lá. Mas se Ele me pediu, eu me prostro. Se Ele quisesse que eu me prostrasse, eu me prostro. Se Ele me pedir para levantar as mãos, com certeza eu vou levantar. Ele é meu Deus. Mas não é a atitude de Deus pedindo para a gente levantar as mãos. São práticas mesmo. Aleluia. A Bíblia fala, vou levantar minhas mãos e exaltar ao Senhor. E você faz isso pela fé, você fala, vou fazer isso. E querido, você já teve a experiência de você chegar num culto e você decidir mesmo se encher do Espírito Santo? Quem já teve essa experiência? E você fala, rapaz, hoje eu vou me entregar completamente. Eu já vivi de dizer assim, rapaz, eu vou fazer isso de propósito, sem vontade. E eu digo para você que é um dos melhores cultos é quando você faz isso, porque você dá pela fé. Amém? Às vezes a circunstância está lá, o problema está lá, e você levanta a sua voz, levanta as suas mãos, você fala, eu vou exaltar ao Senhor, porque Ele é bom. E você começa a se encher do Espírito Santo.
E de repente as palavras surgem, de repente você está cheio do Espírito Santo lá, e você está cheio de fé, e você sai do culto empolgado, você sai do culto animado, falando, Deus é bom. Aleluia. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo, porque você está cheio da palavra. Amém? Aleluia. E quando a gente essa a vida no Espírito. Amém, irmãos? Vou dizer uma coisa, o louvor pode vir para cá. Se você, de repente, está vivendo áreas da sua vida aprisionada, debaixo de vários sentimentos, existem vários sentimentos que prendem pessoas, e pecados, sabe, você precisa se render ao Espírito Santo. E quando você se rende ao Espírito Santo, a unção vem sobre você e toca você, e levanta você, porque você está rendido ao Espírito Santo. Então você fala, talvez esteja aqui, pastor, mas porque assim, sempre eu caio no mesmo erro, eu não tenho força para superar isso ou aquilo. Você precisa confiar no Espírito Santo. Amém, irmãos? Às vezes tem coisas visíveis, mas às vezes tem coisas invisíveis aos olhos de outras pessoas, e você luta contra isso. Você precisa se render ao Espírito Santo para Deus te dar graça para você vencer. Amém? Aleluia. E você pode ser livre por causa do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Ser livre, ser cheio do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Eu digo para você, querido, existe um poder que liberta. Você precisa crer nisso. Aleluia. E quando você está cheio do Espírito Santo, pessoas vão chegar para você e vão começar a dizer o que elas estão sofrendo. E você vai estar ungido para aquilo. Domingo, eu não vou falar exatamente o que foi, mas chegou uma pessoa para mim, um jovem, falou, eu estou passando por esse problema, ele veio visitar a gente pela primeira vez, e ele falou, nunca contei isso para ninguém. Eu queria falar para o Senhor. E eu falei, eu vou orar por você agora. Eu botei a mão nele, eu falei, você é a justiça de Deus. Você nasceu de novo. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Existe uma graça te ajudando. Você é livre. Receba a sua liberdade e a graça de Deus que te ajuda para vencer qualquer coisa. Ele fez. Meu Deus, eu nunca tive coragem de conversar isso. Mas existe uma unção que despedaça o jugo, querido. Você está pronto para orar? Vamos, querido.